Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: dando tudo certo ou tudo errado, uma coisa é fato: Jesus estará ao seu lado. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Diferente de nós, Jesus, Ele não nos abandona. Claro que para isso é preciso que nós nos arrependemos. É preciso que nós oramos, que nós confiamos e que nós continuamos insistindo em buscar a Sua presença. Diferente das pessoas que quando nós erramos, elas nos abandonam, elas nos dão as costas, elas nos julgam. Jesus, Ele sempre tenta olhar por outro lado, porque Ele entende que nós vivemos uma batalha espiritual e aquele que não conhece o nome do Senhor vive nas trevas. E não é à toa que dentro das palavras dessas pessoas existe tanta amargura, tanta inveja, tanta tristeza, tanto julgamento. E por tantas e tantas e tantas vezes nós mesmos fomos assim. Só que nós percebemos uma coisa, que estar bem não é uma questão do que acontece, mas de Deus que está dentro do nosso coração. E sentir essa presença nos traz paz, nos traz confiança, nos traz algo além de nós. Ainda que a noite passada não tenha sido uma noite boa, a gente sabe que pela manhã a gente pode renovar as nossas forças no Senhor. E às vezes a gente se questiona, por que tem vivido tantas coisas que nós não gostamos? Infelizmente, nem todo mundo está tomado pelo Senhor. Nem todo mundo vai se importar com a sua vida. E uma coisa é fato: se você quer amar, ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Mas você precisa desse amor próprio. É você quem vai cuidar de você. Não pensa que o teu cuidado vai depender de outra pessoa. É você. Então, às vezes, nós temos que tomar também um tanto de cuidado e, ao invés de ficar esperando, começar a semear, começar a cuidar, começar a se mexer. Ao invés de achar que não tem uma companhia para que faça algo, a melhor companhia já está conosco, que é o Senhor. Se a gente vai lá em Salmos 9, versículo 10, a palavra do Senhor ela diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Aqui vem um ponto: os que conhecem o teu nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? É o nome de Jesus Cristo. Quando acontece algo, bom ou ruim, você quer contar para quem? Para quem que você quer fazer a fofoca? Você já fica ansioso querendo contar quando descobre algo, né? E aí que é o ponto. A primeira conversa de todas as coisas que nós temos que ter é com o Senhor, agradecendo a um prato de comida, a um banho que você possa ter, as coisas que você já tem ou as coisas que você não tem. Agradecer ao Senhor por você ter aberto os olhos, por você não sentir dor, por você estar vivo. Agradecer ao Senhor pela sua misericórdia e pelo seu amor. Quando a gente perde a capacidade de reconhecer as pequenas coisas, a gente já perdeu a capacidade de reconhecer tudo. É como se nós vivêssemos de olhos fechados, querendo ver a cor das coisas. A gente nunca vai ver a cor de nada. Pensa só um pouquinho. O Senhor jamais abandona os que te buscam. Então uma coisa é fato: seja dando tudo certo, seja dando tudo errado, nós temos que continuar buscando sempre ao Senhor. O Senhor não pode ser um instrumento de horas de desgraça. E às vezes o que eu mais noto é justamente isso. Quando nada tá bem, tá ali na igreja, tá ali de joelho, tá ali louvando, e Deus isso e Deus aquilo. Mas e quando a graça chega e quando a bênção acontece? E aí? Aí não, aí é hora de eu aproveitar, né? Aí é hora de eu me gabar. E assim a gente vive, entre altos e baixos, como se a vida precisasse ser assim. E é simples entender tudo isso que acontece conosco.
Na época que nós não tínhamos ao Senhor, nós fizemos as piores escolhas da nossa vida. E infelizmente essas coisas às vezes elas vão permanecer na nossa vida. Tem coisas que a gente não pode mudar, somente o Senhor pode. E depende da vontade de cada um. Então às vezes você está aí mudando, sofrendo uma grande transformação, tendo um surto de sabedoria, né? Sentindo o amor que somente o Senhor pode dar. E dentro da tua casa tem outra pessoa. Uma pessoa que de repente pode até saber o nome de Jesus, pode tentar fazer as coisas, né? Mas no final, se as nossas palavras não refletirem a verdade, não adianta a gente falar que acredita em Deus. Não adianta eu fazer uma promessa e não cumprir a promessa. Não adianta eu achar que eu sempre tenho que ter vantagem porque alguém está me enganando. A gratidão não olha o que os outros fazem, mas olha o que nós fazemos. Quando o Senhor diz, ame ao próximo, o que Ele está dizendo? Que aqueles que não amam, não servem. Conhecerei uma árvore pelos frutos. Se não tem fruto, para que serve? Lança fora. Não é apenas saber o nome do Senhor, não é apenas buscar, mas é a gente praticar aquilo que a gente vive. É olhar a nossa vida e reconhecer. É você ter a dignidade de poder olhar no espelho dentro dos teus olhos e falar, olha, eu fiz o melhor que eu pude. Se a gente olha um casal dentro de uma casa, a palavra diz que ambos não se neguem, ao menos que concordem. E aí a gente pega um que acha que vamos barganhar, não está merecendo. Deus não é assim. Jesus não é merecimento. Jesus não é certo ou errado. Jesus é verdade. Jesus é você chorar no momento que tiver que chorar, é você ter feito tudo errado e chegar, olha, Senhor, eu fiz errado. Assim como Davi, olha, a gente vê diversas vezes que Davi fazia isso. Ele falou, pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei, me perdoa, pequei, fui fraco. Não que simplesmente pedir perdão e continuar fazendo as coisas tudo errado é a solução. E tem gente que se esconde atrás disso, né? Da máscara do coitado. Mas uma coisa nós temos que prestar muita atenção. Deus, Ele está vendo todas as coisas. E vai chegar um ponto que já não tem mais ponto. Essa é a verdade. Chega um ponto que Deus, Ele vem separando as coisas, né? Chega um ponto que sem arrependimento não existe salvação. Ainda que nós tenhamos um Jesus, ainda que nós tenhamos um nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará, ainda que a gente tenha um Deus que toda manhã Ele é misericordioso, se eu não tiver arrependimento, de que isso se aproveita? Se eu não abandono as coisas que me fazem mal, como o Senhor pode trazer bem para a minha vida? Como é que alguém pode olhar na minha vida e falar, olha, Jesus atua sobre você? Se da minha boca não saem palavras boas, se dos meus sonhos não existe nada que Deus está no meio, os sonhos não são nossos, os sonhos são de Deus. E a gente segue mesmo, no meio, da onde tiver, do jeito que tiver, com a vida batendo de um lado, com a negação dando do outro, e às vezes as coisas não dão certo, simplesmente, por mais que você se esforce e faça tudo correto, as coisas simplesmente não acontecem. Sabe por quê? Porque era para ser assim. Se a gente continua lendo a palavra lá em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor ela diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Isso não quer dizer que o mal não vai nos tocar. Ele vai, mas quer dizer que ele não vai nos vencer. E que nós somos fortes o suficiente para suportar tudo isso. E de novo a mesma palavra, eu amo a Bíblia quando ela repete palavras. Salmos, jamais abandona os que te buscam. Somos perseguidos, mas não abandonados. Deus não nos abandona. E diversos versículos ele vem confirmando as mesmas palavras e as mesmas coisas. Essa é a importância da gente ouvir a palavra de Deus, porque o Senhor afirma sua natureza versículo a versículo. O Senhor ele nos mostra que certas coisas vão ser necessárias acontecer, mas tudo isso
é para o nosso crescimento. Tudo isso é para que nós possamos conhecer a verdade e colocar o nosso coração no lugar certo. Eu sei que nem sempre é fácil. Eu sei, sinceramente, eu sei. Mas no meio de toda dificuldade, seria ainda mais difícil se Jesus não estivesse conosco. Então o primeiro ponto não é olhar para o que tem acontecido, mas olhar para quem está do meu lado. É como ele sendo jogado na fornalha e a quarta pessoa louvando junto com eles. E a gente poder olhar no meio da desgraça muitas vezes e olhar e falar, bom, nós já estamos no vale das sombras da morte e que bom que o Senhor está comigo. Que bom que o Senhor é o meu pastor. Que bom que nada me faltará. Que bom que nos momentos de dificuldade eu consigo ver a diferença que Deus faz na minha vida. Porque eu já passei por esses mesmos momentos, muitas vezes sozinho. Muitas vezes esperando que alguém fizesse algo por mim e essa pessoa nunca fez nada. Muito pelo contrário. Nos momentos de maior alegria, ela sempre trazia um problema para colocar bem no meio da minha cara. Assim como Davi, quando ele foi buscar a Arca da Aliança, que ele tinha acabado de se tornar rei, conseguido juntar Judá e Israel em um único país que vivia dividido. E ele voltando, a sua esposa olha ele feliz, dançando e louvando, e diz que ele estava se exibindo para outras mulheres. As pessoas que não têm Deus não entendem o Espírito de Deus. Por isso que o Senhor fala que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Quem não está vivendo o seu chamado não entende o seu propósito. Não adianta você querer explicar. Por mais óbvio que se pareça, aquele que é da luz é luz, aquele que é da escuridão é escuridão, e os dois não se misturam. Se fosse assim, não precisaria da Bíblia, não precisaria de sabedoria. Jesus não teria dito que lendo eles não entenderiam e vendo não compreenderiam. Jesus deixou tudo claro. E às vezes a gente precisa trazer o Evangelho para a nossa vida. Jesus ele não está morto, Jesus ele está vivo. Quando eu gravo esse áudio para vocês todos os dias, onde Jesus está? Está sentado do meu lado. Sentado, soprando no meu ouvido tudo o que eu tenho que dizer. Quando às vezes a vida ela vem e bate forte, onde está Jesus? Continua do meu lado. Olhando, dizendo, olha o que eu sofri por você. E às vezes você sofre qualquer coisinha por mim e não aguenta. Olha o tanto que eu já te perdoei, e às vezes você precisa perdoar alguém e não consegue. Olha como eu fiz primeiro para dar o exemplo, para mostrar que era possível. Jesus não era rico, Jesus não era estudado, Jesus não era nem bonito. Se a gente vai lá em Isaías, ele fala que não encontrava beleza nele, para que ninguém dissesse que foi isso que facilitou as coisas para ele. Às vezes a gente vê que para pessoas mais bonitas, né, as portas se abrem mais, tem mais oportunidade, e às vezes você está aí se sentindo esquecido, não consegue se relacionar com ninguém, não consegue nada. Mas a beleza é o nosso coração. Samuel aprendeu isso. Quando ele foi ungir o rei Davi, Deus não tinha dito quem ele ia ungir. E Samuel começou a procurar o maior, o mais bonito dentro da casa, dentro dos filhos de Jessé. E o menorzinho não estava lá, estava trabalhando. E Deus disse, olha Samuel, eu não escolho pela aparência, mas pelo coração. Sabe por que o Senhor ele começou a proceder desse jeito? Porque quando ele foi escolher o rei Saul, ele escolheu o maior. A palavra dizia, olha, ele dentro de todas as pessoas ele se destacava. Mas o que adianta uma pessoa que é bonita de aparência, mas tem um coração desobediente? De que serve? De que serve alguém que pode se parecer a melhor pessoa do mundo, mas no comportamento ela não é? O que adianta alguém que a gente não pode contar? Alguém que não pode ajudar? Alguém que não sabe compreender? Alguém que só diz coisas para alfinetar? Alguém que não sabe o valor de amar? Eu gosto daquela música do Legião. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Isso é verdade.
Porque para a gente poder amar, não é uma questão de vontade, é uma questão de Jesus estar do nosso lado. É saber que quando tudo estava dando errado, eu tive um Deus que me tirou daquele buraco para que tudo pudesse dar certo. E se hoje dá certo é porque Jesus está comigo. E se ontem deu errado, Jesus não estava. E não é porque Ele está hoje que tudo não pode mudar, porque sempre pode mudar. Deus, Ele tem uns planos sempre diferentes. A gente olha de novo a vida do rei Davi, por quanto tempo não foi perseguido pelo rei Saul, quantas guerras, quantas batalhas, até que ele conseguiu se tornar rei, que essa era a promessa de Deus. E quando tudo ficou bem, ele começou a fazer tudo errado. E é quando tudo está bem que nós devemos observar ainda mais, buscar ainda mais, vigiar ainda mais, louvar ainda mais, agradecer ainda mais. Porque se a gente lembrasse de onde a gente veio e lembrar onde a gente está, tudo isso seria diferente. Mas, dia após dia, nós damos um passo rumo à eternidade. Dia após dia, um pedacinho da nossa vida fica para trás. Uma parte da nossa história é esquecida. Dia após dia, eu tenho uma nova oportunidade para amar. Eu estava olhando, hoje fazem 1903 dias que todos os dias eu leio a Bíblia. Um ano, 360, olha quantos anos já. Mais 3 meses, 2000 dias. Todos os dias. Eu não sou pastor, não sou padre, não sou religioso, não sou teólogo, não sou nada. Não sou nada. Porém eu sei, aquele que me tirou do vale de sombras da morte. Eu sei aquilo que sustenta os meus sentimentos. Eu sei aquilo que faz a diferença na minha vida. Eu sei que sem Ele, sem a sua misericórdia, o mundo já teria me consumido. Como eu vejo muitas vezes consumindo diversas pessoas que vivem com medo, inseguras, que vivem precisando ameaçar as pessoas, xingar, condenar, julgar, humilhar, bater, aprisionar, chantagear. Será que alguma dessas atitudes vai garantir que Jesus esteja do seu lado? Será que é isso que o Senhor espera de nós ou é isso que o diabo espera? Isso parece comportamento de Deus ou do mal? E aí a gente começa a olhar o que tem dentro de cada um, a gente olha o comportamento. Por isso que o Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso me conhecer, eu preciso olhar o resultado das minhas palavras, eu preciso olhar o que me motiva, onde eu quero chegar, por que eu quero isso, o que isso ia mudar na minha vida. A entrega ao Senhor, ela precisa ser diária. Se você pensa que a vida ela vai ser perfeita e que ela não vai ter mudanças, é engano seu. Se a gente olha, as 4 estações, elas são completamente diferentes. Uma tem cores, a outra não tem nada, perdeu todas as folhas. Mas ainda assim, as raízes estão dentro da terra e é ali que tudo está acontecendo. Pode faltar tudo, mas não pode faltar Deus. E que todos os dias nós possamos acordar e que não sejamos nós a praticar o mal ao outro, muito pelo contrário. Que nós sejamos o abraço que falta dentre todos que não sabem, que nós sejamos o amor e a palavra de consolo, que nós sejamos aqueles que representam o Senhor na terra, aqueles que Jesus vive, aqueles que por amor ao Evangelho não têm medo de abrir mão da sua vida, aqueles que aceitam, que agradecem, que louvam, que adoram, que ajudam ao invés de criticar, aqueles que mesmo na pequenez, porque ajudar muitas vezes não é dar 1 milhão para alguém, dinheiro nem sempre ajuda. Se uma pessoa está afogando e você dá uma mão e tira ela da água, é uma mão que tirou aquela pessoa de lá.
vê como comportamento quando a gente diz, olha, não é aqui, é por ali. E às vezes a gente não tem nem noção que um dia da nossa vida vai tirar a pessoa de um caminho de trevas e colocar em outro. E mudou a vida inteira a partir daquele ponto, ela direcionou tudo. E você pode ser essa pessoa como eu, todos os dias tento ser alguém que rasga a si mesmo, que não tem medo de admitir as coisas que faz, nem nada, que olha para o seu passado, um lugar de dor, de trevas, de tristeza, sabe, um lugar de miséria, um vale de ossos secos mesmo. Olha dentro disso e fala, bom, olha da onde eu vim e olha como eu estou hoje. Deus é bom. E assim a gente tem que reconhecer a nossa vida, saber que aquela miséria era a gente vivendo sozinho e que a plenitude de hoje é o Senhor vivendo conosco. Amém? Que Deus ele possa tocar o seu coração, que Deus ele possa te fazer reconhecer todas as coisas, que você possa entender que não adianta se desesperar. Jesus ele te ama, Jesus ele quer estar com você. E às vezes a gente precisa se arrepender, parar de ser orgulhoso, admitir e cumprir aquilo que a gente fala para Deus. Não porque tudo tá mal e aí você faz milhões de promessas e quando tudo tá bem, mas porque não existe outro caminho. Insistir no erro, iremos continuar chegando nos piores lugares possíveis. Mas se você obedecer aquilo que é o amor, a tua vida vai ter um significado e um propósito maior. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.